Olá, meu nome é Giovanni Souza. O alimento de origem animal que o nosso grupo vai abordar é o iogurte. Então, o que é iogurte? De acordo com o órgão nacional de regulamentação RISPOA, iogurte é um produto originado do leite integral, desnatado ou padronizado, através da fermentação lática com bactérias benéficas. No início, o foco era atrair crianças para o consumo, mas depois, tal alimento foi atraindo um público maior, e novos iogurtes foram desenvolvidos. Eles são classificados quanto ao teor de gordura e modo de produção, podendo ser tradicional, batido e líquido. Oi, pessoal, eu sou o Diego e eu vou falar um pouco agora sobre as etapas e as análises no processo de produção de iogurte. Bom, o processo da produção de iogurte é esse aqui que eu estou mostrando na figura. E os processos de análise eles acontecem em dois pontos específicos. O primeiro é quando a matéria-prima do produto chega, que é o leite. Para que esse leite seja aceito e siga na linha de produção, ele precisa atender a alguns parâmetros estabelecidos pela legislação, que são os caracteres organolépticos, a temperatura e a lactofiltração. Precisa aferir a densidade desse leite através de um termolactodensímetro na temperatura de 15 graus, olhando aquela tabela que foi mencionada na aula. A acidez através de um acidômetro Dornick, o teor de gordura pelo método Gerber e o extrato seco total e o desengordurado. Caso o leite atenda esses padrões de qualidade, ele segue para a linha de produção. A próxima etapa é a formulação, que são os aditivos adicionados para compor esse iogurte. Depois ele passa por um processo de homogeneização e tratamento térmico para a esterilização dos micro-organismos e homogeneização do produto. E depois ele segue para a fermentação, que é uma etapa delicada. Os fermentos, né, são mesófilos, precisa ter um controle da temperatura e tal. Um processo deve ser ocorrer de forma homogênea. E ele vai para o processo de descanso de 4 a 6 horas. Após isso, ocorre o resfriamento. Nessa etapa, ocorre a última análise para constatar que, de fato, esse iogurte apresenta qualidade e acidez. Após o processo de fermentação, o pH do meio ele cai a cerca de 4,5, 4,6 e a consistência do produto final é mais dura, é um iogurte mais conciso. Dessa forma, os parâmetros para analisar a qualidade desse produto são um controle microbiológico para identificar se de fato o metabolismo dos micro-organismos foi interrompido através do resfriamento e a acidez para saber se eles fermentaram até o ponto isoelétrico da enzima e atingindo a qualidade do produto. Esse produto final ele é destinado para a linha de produção para ser ramificado em os outros tipos, né, de iogurte que mais para frente a Letícia vai falar. Olá, gente. Meu nome é Letícia Daiane e eu vou falar um pouquinho aqui sobre os critérios que desclassificam o produto para consumo ou que classificam ele como um produto fraudado. Então, não pode ter presença de fermentos que não são permitidos por lei. Existem certas leis que determinam se aquele alimento ele é próprio para consumo ou não. E não pode ter leite impróprio, né? O leite de qualquer tipo, contaminado, com qualquer coisa fora do padrão. E a rotulagem, ela tem que estar 100% correspondente ao produto. Tudo que tem dentro do produto tem que estar constado na rotulagem de acordo com as normas. E ele também pode ser classificado como produto fraudado se ele tiver uma fermentação anormal, qualquer tipo de anormalidade na fermentação do alimento. Ou se ele contiver germes patogênicos, coliformes ou outros tipos que possam causar deteriorização ou indique defeito. E se tiver mais ácido lático do que o permitido por lei, né? Aqui está o fluxograma do iogurte natural, sendo dividido em 3 tipos: iogurte tradicional, batido e o para beber. Eles são bem parecidos, só que eles diferem em algumas etapas. Por exemplo, o tradicional ele é o mais fácil de fazer. Você acrescenta o aroma, né, que é o sabor do alimento, bota no recipiente, incuba, refrigera, armazena, transporta e entrega ao estabelecimento. O batido e o para beber são parecidos porque os dois precisam de preparação em tanques. E depois que eles são refrigerados, aí depois vai acrescentar o aroma, a fruta, ou no caso do para beber, homogeneiza e aí adiciona o aroma. E a outra parte é igual em todos eles, né? Armazena, transporta e chega ao estabelecimento. Lembrando que tem que estar tudo dentro das normas, porque essa parte é muito importante, porque se houver algum erro aí, prejudica todo o processo do iogurte, né? A qualidade dele. Vamos falar agora sobre o caso de fraude no transporte e na venda de iogurtes. O primeiro foi uma apreensão de iogurte que ocorreu em Minas Gerais,
Quase meia tonelada de iogurte foi constatada como imprópria para o consumo, por conta de seu transporte, que não havia refrigeração e os alimentos lácteos estavam junto com outros alimentos que não precisavam de tal refrigeração. Bom, o motorista não tinha notas fiscais dos produtos que estavam levando, fora que o produto tinha saído de São Paulo para Minas Gerais, então ele precisava ter saído numa refrigeração adequada. Essa mercadoria ela foi vistoriada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária e foi apreendida e descartada. O segundo caso é do mercado em Maceió, que vendeu o iogurte mofado. Em 2013, uma família comprou o iogurte da Nestlé e, após o filho já ter ingerido, foi notada a presença de leveduras estranhas e mofo. A criança precisou ser hospitalizada com quadro de infecção intestinal, convulsões e febre. Mas o que pode ter levado a essa proliferação de micro-organismos não naturais do iogurte? A embalagem, que já poderia estar contaminada, falha na conservação durante a estocagem, tanto na fábrica quanto no mercado, falha na conservação durante o transporte ou a falha no controle de qualidade do iogurte depois de pronto. Possíveis soluções para os problemas apresentados. O iogurte, como é um alimento altamente perecível, ele precisa do controle de qualidade rígido e que deve ser seguidos. Outro ponto é que eles precisam ser acondicionados de maneira adequada em condições baixas para manter a cadeia do frio, impedindo a proliferação de micro-organismos desde a sua produção até o seu transporte, que não foi o que ocorreu no primeiro caso. Mais possíveis soluções seriam fazer o correto controle biológico durante o processo de produção, sempre se certificando que não há crescimento microbiano, verificar a qualidade da limpeza das embalagens e a exigência de comprovante de transporte ideal e sempre reforçar o controle de qualidade. Obrigada pela atenção e aqui estão as referências bibliográficas.